E mais um vídeo aqui, você estava sentindo minha falta, né? Fazia uns dias já que eu não gravava, nem lá no Instagram tô aparecendo, mas agora voltei. Mudamos de escritórios, aqui é o escritório da nossa agência de marketing, a Supermarket SM. Pode ver, ó, casa nova, tá bonita a casa, né? E agora isso aqui tudo tá aqui no nosso escritório, está o nosso estúdio para eu gravar vídeos aqui, sempre aqui, falando de supermercado, trazendo conhecimento, aprendendo muito aqui com vocês. E hoje eu vou falar aqui, eu preparei uma baita entrevista do presidente do Açaí, o seu Belmiro Gomes, que é um monstro de varejo, um monstro, e ele dá uma entrevista para a XP, e nessa entrevista ele solta pontos muito importantes para o nosso segmento supermercadista. Para você que é dono de supermercado regional, de bairro, tem uma rede menor, por mais que é o presidente de um atacarejo falando, de um atacadista, segundo maior do Brasil, tem muitos insights importantes. Então eu preparei aqui 4 pontos dessa entrevista com a XP, nós vamos reagir aqui, você vai acompanhar junto comigo, e eu vou falando aqui sobre essa baita entrevista, seu Belmiro que começou lá no Atacadão, e ele é CEO do Açaí desde fevereiro de 2011. Então o cara é gigante, entende esse ramo de varejo e de atacado no Brasil. Então vamos começar, eu já coloquei um pouquinho para frente aqui, eu estou controlando o mouse aqui, e estou olhando aqui, aqui na minha tela, e vamos colocar para rolar aqui os principais pontos, 4 pontos importantes que eu separei. Como eu trabalhava no atacado de distribuição, nós temos um conhecimento grande, principalmente da logística. A logística, bem da verdade, as atipicidades que o Brasil tem do ponto de vista logístico e o alto custo logístico é que explica o sucesso do atacarejo. Então você teve uma série de movimentos, como você bem falou, de mercado. O hipermercado era o grande vendedor na década de 90 e no início dos anos 2000, e até muita gente imagina que o hipermercado ele foi disruptado pelo atacarejo, sendo que o que começa o problema do hipermercado é o e-commerce. Primeiro código importante, eu pausei aqui o vídeo, primeiro código importante. Ele começa falando da questão logística, que é o que fez o atacarejo crescer. Lembrando que eu já fui gerente de compras também de um grande atacarejo aqui em São Paulo. Na época nós éramos a terceira força atrás de Atacadão e Açaí. E ele fala da questão logística e ele começa falando que o que prejudicou os hipermercados, que é o canal que mais diminuiu, que está praticamente acabando no Brasil, é o e-commerce. E por que ele fala isso? Porque o hipermercado era o supermercado que tinha de tudo, que tinha eletrônico, linha branca, telefonia, têxtil, calçado, ainda tem até hoje. E o que acabou com essas subcategorias dentro do hipermercado? Foram os e-commerce. Quando ele fala de e-commerce, ele está falando de Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, todos esses outros aí que vendem direto para o consumidor a um preço muito mais baixo. Tanto é que as lojas de varejo de linha branca, principalmente aqui em São Paulo, as mais fortes sempre foram Casas Bahia, Marabras, diminuíram muito por causa do quê? Dos e-commerce. Então é isso que ele quer dizer, que antigamente os hipermercados tinham essas baitas lojas gigantescas, essas lojas enormes, com um bom espaço para esse setor de linha branca. Quando os e-commerce vêm atender um direto ao consumidor, cara, esses setores pararam de vender e não justificava mais o preço da operação. Logo surge os atacarejo vendendo alimento a um preço mais justo, a um preço mais barato. Os hipermercados também perdem do outro lado a parte de alimento. Então o hipermercado ele leva 2 bombas na cabeça. Primeiro, a bomba dos e-commerce e depois a bomba dos atacarejos vendendo alimento mais barato. Isso foi o que está acabando com os hipermercados. Esse é o primeiro código que eu vi importantíssimo que ele soltou nessa entrevista e tem muito sentido essa fala do Belmiro. Vamos lá, continuando. No início dos anos 2000, a gente se olhava muito, se questionava qual seria o impacto do e-commerce. E como tudo na tecnologia, a tecnologia tem um ciclo que chama ciclo de hype, que você começa com algo novo, você tem o pico das expectativas e temores inflados, um pouco do que nós estamos agora com a inteligência artificial, e depois você tem o vale do desencanto, que fala até você cair para o platô da normalidade. Quem estiver nos assistindo vale a pena pesquisar um pouco sobre isso. E houve, por um tempo, a visão que o e-commerce acabaria com tudo. Que todas as lojas físicas, a NRF Nova York 2010, pregou o fim das lojas físicas no mundo, para qualquer setor, por muito tempo, incluindo o varejo alimentar. E quando nós observávamos, a avaliação era que sim, o e-commerce é altamente eficiente com produto de alto valor agregado e não perecível. Mas para o produto de baixo valor agregado e perecível, existe uma coisa que chama-se logística. E a logística para entregar para isso sempre vai ser difícil.
Então, a bem da verdade, né, até naquela época, nos anos 90, você precisava do micro-ondas, você ia no hipermercado. Se você precisasse de uma furadeira, você ia no hipermercado. A maior parte desses produtos hoje você compra no e-commerce. E o produto alimentar, a dificuldade é o custo logístico, é uma solução que você consiga num produto de baixo valor agregado e um produto que é perecível. Então, o hiper perdeu muita venda para o e-commerce, perdeu venda para os especialistas, e o atacarejo entra com uma proposta muito mais eficaz do ponto de vista de preço. Por quê? Porque ele eliminava um dos elos da cadeia, que era exatamente a logística do centro de distribuição. Então, na medida que o nosso custo logístico, né, nós somos o Brasil um país de dimensões continentais, aonde muito provável que o nosso preço do nosso alimento, limpeza e perfumaria, quando você faz uma conversão direta em dólar, ele é metade do preço dos Estados Unidos. O nosso litro de gasolina é mais caro, o nosso litro de óleo diesel é mais caro, as nossas distâncias são maiores e os centros urbanos eles são difíceis de fazer a logística e a entrega porta a porta. Então, no modelo do atacado, onde você traz essa mercadoria já direto do fornecedor e usa a área de venda como área de estocagem, que é o princípio do cash and carry, você consegue ter um custo muito mais baixo. E aí, com isso, né, nós também conseguimos aliar uma venda no mesmo espaço para o cliente consumidor e o cliente pessoa física. Então, acho que a grande... É claro que o que ele está falando, você tem que trazer um alto volume de venda, que é usar o mesmo espaço para estoque, como se fosse um CD, e para vender B2B, que é para o comerciante menor, o supermercadista, o transformador, e vender também B2C para o consumidor final. Para acontecer isso, e ele usar a loja como CD, ele vai ter que puxar muito volume de mercadoria para diminuir esse custo logístico por parte do fornecedor. Mas aí ele tem que ter muito volume de venda. É onde o atacarejo baixa a sua margem, fica mais barato, tem um giro no volume altíssimo. Eu acredito que a margem sobre venda dos atacadistas maiores, que é o Atacadão, Açaí, Grupo Mateus, deve girar em torno dos seus 15%. Porém, como eles vendem muito, são lojas que vendem no mínimo ali 15 milhões, 20 milhões, a despesa é rateada e a despesa fica muito baixo mediante o alto faturamento. Então, ou seja, uma coisa é você pagar um aluguel de 100 mil reais, você faturando 5 milhões. Olha só como é alta a representatividade desses 100 mil perto desses 5 milhões. Outra coisa é você pagar o mesmo aluguel de 100 mil reais, faturando 15 a 20 milhões. Logo, o aluguel é muito diluído. Então, essa é a estratégia do atacarejo. Vendendo muito volume, com margem mais baixa, mas esse volume dilui a despesa no faturamento. Então, o que acontece? Sua margem é baixa? É baixa, mas a sua despesa é muito diluída e fica baixa também, percentualmente falando, mediante grande faturamento, é onde esse modelo se torna lucrativo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. A grande contribuição que eu ajudei dentro do formato é que esse modelo ele era muito mais espartano, lojas mais simples, e tinha um calcanhar de Aquiles muito grande. Era um modelo muito eficaz para oferecer preço baixo, mas o calcanhar de Aquiles era a experiência de compra. Então isso era muito aderente. E era focado quase 100% no cliente B2B, né? No cliente empresário e muito pouco no cliente final. Né? Havia um modelo, por exemplo, do macro voltado para o B2B, mas havia o início do atacarejo, ele era voltado para o B2C, mas de baixíssima renda, ou seja, classe D. E o que, ao longo dos anos, o que nós vemos fazendo é o quê? Olha, eu preciso ter uma proposta mais completa. O Brasil sempre vai ter uma dificuldade logística, vai ser difícil para as grandes indústrias entregar para os pequenos comércios porta a porta, e para as pessoas físicas, independentemente da classe social, pode ser uma boa proposta, mesmo sem uma inflação, para poder dar um incentivo, como você tinha bem dito no início, para fazer compra de abastecimento. Olha só, o que ele falou aqui também é importante. Ele fala que o atacado começa com macro, sim, no Brasil começou com macro, e o macro era para ser o grande pioneiro do atacado virar atacarejo, porque ele foi o primeiro. Só que o macro sempre foi burocrático no seu processo de venda. Tinha que fazer cadastro, somente empresário poderia se cadastrar, a dona de casa não poderia. E esse foi o grande erro do macro, em demorar para abrir para o varejo comprar nas lojas deles. Quando abriu foi tarde, o Açaí já tinha vindo, o Atacadão já tinha vindo, aberto para esse público, tendo alto volume de compra, e o macro perdeu o time e vendeu praticamente todas as suas lojas no Brasil. E só que ele fala outro ponto importante, que é o quê? Que a princípio atendia empresário, B2B, e público C e D. E ele fala para que o modelo evoluísse, ele teria que dar uma melhor experiência de comprar. Olha esse código que ele solta. Tipo assim, nós atendemos C e D e comerciante.
Mas sabíamos que para evoluir eu precisava dar uma melhor experiência de compra e já você vai chegar no modelo de atacarejo atual. Então vamos lá, vou passar agora para o minuto 13,55, deixa eu colocar aqui, que é outro ponto importante que ele fala. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Agora, os últimos anos do setor foram, principalmente, e do açaí também, foram marcados por uma trajetória de crescimento bem robusta, de abertura de lojas, de conversão de hipermercados do Extra, uma história de crescimento de top line relevante. Eu queria entender para frente como você olha a possibilidade de crescimento, potencial de crescimento ainda. Existe uma discussão no mercado de se algumas praças esse potencial não está mais exaurido, mais maduro ou não está. Enfim, como é que você enxerga esse potencial de crescimento para esse formato e para vocês dentro do açaí, talvez adensando mais em outros estados, indo mais para o norte e nordeste? Como que você falasse um pouquinho desse potencial de crescimento olhando para frente? Hoje nós temos uma presença muito forte no território nacional. Acho que faz uns 7 anos que sempre o mercado questiona a capacidade do atacarejo continuar crescendo, porque há uma parcela que é visível, né, que é a parcela para o público pessoa física, mas apenas 60% do faturamento é feito para pessoa física, 40% é para o PJ, para o B2B, que ainda é feito muito pelo atacado de distribuição ou distribuição da indústria. Ainda é um mercado muito fragmentado, a gente percebe que as dificuldades logísticas vão continuar, né? O fato é que se o formato também nosso não tivesse evoluído, muito provável que a gente já tinha esbarrado na barreira de saturação num curto espaço de tempo. Então, óbvio que sim, teve um nível maior de abertura de loja, tem uma quantidade, então tem menos espaço no mercado, mas ainda o modelo, ou mesmo no caso da proposta nossa do açaí, está longe de ser saturado. Então, ou seja, muito também existe duas competições como a gente olha, o formato seguindo avançando, mas não dá para se imaginar que todos os competidores, eles são a mesma proposta para dentro do formato. Se fizer uma analogia, nunca faltou farmácia no Brasil. Sempre teve essa farmácia suficiente, nem por isso ninguém duvida que tem um player de farmácia que vai continuar evoluindo. Então, na medida que a última mudança recente que foi feita no formato foi a inclusão de serviços, caso de açougue, padaria, porque nós temos uma questão no Brasil que nós temos visto um aumento muito grande da mão de obra ocupada, que ao invés de receber salário mensal, ela recebe por dia. Isso muda o comportamento de compra do cliente, uma vez que, se a pessoa ganhar R$3.000, se ela estiver recebendo por mês, a probabilidade dela comprar no atacarejo ela vai para 90%. Os mesmos 3.000 ganhando 100 por dia, cai para 60%. Parte da Olha que código pesado eles soltam nisso aqui. O que quer dizer? A pergunta é sobre a saturação do modelo. E ele fala sobre, tem 2 tipos de concorrência. Concorrência entre formatos, que é atacarejo, hipermercado, supermercado, mercado de vizinhança, e a concorrência dentro do próprio formato. Ele fala que as farmácias não param de crescer e sempre atendeu muito bem a população. E aí ele solta que, para isso, ele tem que evoluir o formato, melhorando a experiência de compra, e ele solta, olha essa conta que ele faz da renda do consumidor, que 90% de chance do cliente, do consumidor final, comprar mais em atacarejo quando ele recebe com dias fixos de pagamento. O modelo tradicional de CLT, com pagamento no 5º dia útil, o pessoal recebe o dinheiro, vai no atacarejo e faz a compra do mês. Porém, essa mesma pessoa que recebe, ele dá o exemplo de R$3.000, quando ela recebe R$3.000 fragmentada, picada dentro do mês, nem que seja R$100 por dia, diminui as chances dessa pessoa ir no atacarejo para 60%. Então, em vez de ter chance de 90%, diminuiu para 60%. Baseado nesse entendimento, eles implantaram serviços como açougue, melhoraram o hortifruti, implantaram padaria, melhoraram os frios, que é o frio fatiado, para pegar esse público que tem dinheiro fragmentado o mês inteiro e aumentar suas vendas. O que ele quer dizer com esse recado, e você, supermercadista, precisa pegar esse código? Que a implantação desses setores do açaí, do atacadão também, os 2 fizeram juntos, é justamente para pegar o cliente que pega o dinheiro fragmentado, o autônomo, para aumentar a venda deles no dia a dia. Porque essas vendas ficavam para os outros formatos, os outros canais, que é quem? Supermercado de bairro, que é a maioria você que me acompanha aqui. Para abocanhar esse cliente, eles implementaram esses setores, olhando a distribuição da renda dessas pessoas dentro do mês. Então, ou seja, o motorista de Uber, o motorista de iFood, a manicure, o barbeiro, as pessoas que são PJ e não são CLT, essas pessoas que hoje têm aumentado cada vez mais, muita gente na informalidade, elas não têm esse hábito de receber o dinheiro no pagamento e no atacarejo. E isso diminuiria a probabilidade de venda dos atacados.
Essa foi a grande intenção, de pegar esse pessoal que recebe fragmentado. Então, eles querem esse pessoal do dia a dia também. Porém, eu não acredito muito que terá sucesso nessa estratégia. Por quê? Porque geralmente as lojas de atacados grandes, como Açaí, Atacadão, Mateus, elas não estão bem localizadas. Aqui mesmo na minha cidade, que é Taubaté, eles estão lá do outro lado da rodovia. E essa pessoa compra perecível por conveniência e por qualidade. E eles também não conseguem entregar excelência em grande escala nesses setores. Não é fácil ter o hortifruti de qualidade, uma padaria, os frios e o açougue de qualidade. Então, nisso, por mais que a intenção dele é boa, é inteligente, quem sou eu para julgar a inteligência do Belmiro? Por mais que a intenção é boa, não é fácil a execução, não é fácil a operação. Ainda mais agora com uma escassez de mão de obra como nunca foi visto na história e só vai piorar. Na verdade, eu até acredito que eles entraram tarde para oferecer esses serviços, porque não está tendo gente para trabalhar, não está tendo açougueiro, vai colapsar a mão de obra. Eu acredito que nos próximos anos eles irão retornar para o autosserviço, para colocar tudo no autosserviço, porque não tem gente. Então, o que acontece? O supermercado de bairro, o que tem que fazer com essa informação? Ficar cada vez mais top nos perecíveis. Ficar com açougue impecável, com a padaria e confeitaria impecável, com o setor de frios impecável, com o setor de hortifruti impecável, porque essa é a intenção, é pegar o público que ainda compra no supermercado de bairro e que tem a renda fragmentada, que não tem esse hábito de fazer compra do mês. Quantas menos pessoas têm o hábito de fazer compra do mês, menos pessoas vão no atacarejo, porque não compensa eles ir lá para ficar comprando picado, para ter uma péssima experiência de compra com fila, estacionamento e também lojas longe da periferia. Pega esse código aí, foi importantíssimo isso que ele falou. A inclusão de serviços é para buscar uma parte desse cliente que fazia a compra repositora nos setores de perecíveis, especialmente açougue, o FLV, e com isso ele comprava o restante das categorias de produtos. Olha só o que ele falou, compras repositoras, que é do dia a dia, de reposição. Perecíveis é de reposição. Então, essa foi a intenção dele de colocar esses setores dentro dos atacarejos. É por isso, ele quer a compra de recorrência do dia a dia, do dia a dia. Então, por isso que é importantíssimo você se diferenciar cada vez mais, ter cada vez mais mix de produtos, mais novos setores, perecíveis impecável, para quê? Para não perder a venda. Até é esse tipo de venda para o atacarejo, que é o que o supermercado de bairro se sobressai. Continue sendo muito bom nos perecíveis, que é aí onde eles querem buscar. Então agora vamos para o próximo ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Que é aqui, deixa eu ver. Achei aqui. Vamos ver aqui. Em termos de vantagem competitiva, assim, a gente falou, por exemplo, do e-commerce, ou mesmo dessas parcerias com os agregadores, das plataformas, agregadores, mas o que você enxerga num segmento tão competitivo como é o varejo alimentar, né? Porque no final do dia vocês estão vendendo o mesmo produto, apesar da experiência ser diferente. Assim, quais são as principais vantagens competitivas para você no açaí e o que você está desenvolvendo para talvez trazer de mais vantagens aí versus outros players? Sempre foi o comércio, né? Como você bem disse, nós vendemos... Aqui é uma pergunta importante. Ele vende commodity, como nós vendemos commodity, arroz, feijão, óleo. E ela pergunta como o açaí pode se diferenciar dos outros players. E eles têm players. O Atacadão é maior que o açaí ainda. O Grupo Carrefour é maior que o açaí ainda. O Grupo Mateus Nordeste está avançando. O que ele faz para se diferenciar? E ele cita 2 fatores importantes que você vai ver mais para frente aí, que é algo que eu sempre falo aqui. Vamos lá. Sempre foi o comércio, né? Como você bem disse, nós vendemos o mesmo produto que o nosso concorrente vende. Então, a maneira que você busca se diferenciar é através, primeiro, da força da marca. Por exemplo, nesse momento, nós estamos com a campanha de 50 anos do açaí. É uma campanha, acho que é a maior campanha já feita no varejo brasileiro. Nós alugamos o... Força da marca. Olha o que ele fala. O que eu tenho que fazer? Elevar a força da minha marca. O que é, em outras palavras? Marketing. Eu tenho que aparecer mais que os concorrentes. E o açaí faz um trabalho muito melhor de marketing que o próprio Atacadão. Então você vê, ele fala da campanha do Cruzeiro que ele fez aí, com a maior campanha de varejo de premiação. Eles patrocinaram o Brasileirão. Ano passado era Brasileirão Açaí, esse ano que perdeu para as Bet. Então, o que ele faz? Em setor de atração. A marca do açaí tem que ficar mais famosa. E isso é um dos pilares de diferenciação de você dentro do seu bairro. Quando falamos de marketing, você tem que ser a empresa que mais aparece no seu segmento, no seu bairro, na sua cidade.
E isso está mais fácil através das redes sociais. E também nós temos uma agência de marketing, que é a nossa especialidade, tornar o seu supermercado o mais famoso da cidade, consequentemente, mais vendas. O Vida Nova cresceu de 400 a mais de 2 milhões de faturamento, numa cidade de 45 mil habitantes, com mais de 3 concorrentes grandes, maior que ele. Por quê? Marketing muito forte, evidenciando aquilo que nós já éramos bons. Então, olha só o caminho que ele fala para se diferenciar. Caminho número 1, marketing, marca, ficar famosa a sua empresa, você ser o mais conhecido da cidade, você ser o rei do bairro aí na sua região. Esse é o primeiro ponto. O segundo maior navio que vem para a costa brasileira, o MC Ciavil, para o ano que vem. Serão 1.500 clientes sorteados com acompanhante, ou seja, 3.000 clientes. Todos os colaboradores com mais de 20 anos de casa, com tempo de açaí, vão estar. Também, além de fornecedores, né, uma campanha gigantesca, mais de 5 milhões de reais, 5 milhões de reais o primeiro prêmio, 20 milhões no total, são 50 mil prêmios instantâneos de 100 reais. E há um trabalho dentro do piso de venda, no sortimento de produto, na exposição, na ambientação de loja, limpeza, atendimento e principalmente a grande diferença está na cultura das pessoas. Aqui ele solta mais 2 códigos, que é o quê? Experiência de compra. Então ele falou de sortimento, loja limpa, loja bem abastecida, e depois ele fala de cultura. Então ele entra em mais 2 pilares. Um pilar que é a loja organizada, limpa, abastecida, mix. Está falando de mix. Mediante os seus concorrentes, são os outros atacarejos. No caso, o Atacadão é o maior concorrente. E depois ele fala de cultura, que é a parte de gestão de pessoas. Que é 2 pontos importantíssimos. A experiência de compra. E o açaí é muito melhor que o Atacadão. Se você for na loja do açaí, não tem comparação o nível de organização, o nível de entregar melhor para o cliente e até é mais barato. Tá? Eu já fiz um vídeo onde eu mostro, através da ferramenta da Infoprice, que o açaí é mais barato que o Atacadão. Então, o que acontece isso? Quando nós falamos de concorrência, aprenda esse código. O Atacadão existia já há algumas décadas. O açaí chegou depois e com um plano ambicioso de expansão para se tornar número 1. E como toda concorrência, se você chegar numa concorrência, o seu concorrente está aqui, indo para frente, e você está aqui. Cara, para você passar esse cara, você vai ter que trabalhar 2, 3 vezes mais que ele, vai ter que entregar 2 vezes mais que ele, vai ter que ter muito mais esforço com ele, porque ele já está nessa corrida lá na frente. Eu vivi isso aqui. Eu cheguei numa cidade onde tinha rede de 30 anos, rede de 20 anos, e eu tinha que correr muito mais que meus concorrentes se eu quisesse crescer. Então eu tinha que ter mais conhecimento, eu tinha que ter uma melhor equipe, eu tinha que ter um melhor mix, eu tinha que pastar para negociar bem, para tirar essa distância de faturamento. E é isso que o açaí está fazendo. Então ele tem que ser, de fato, muito melhor que o Atacadão e comunicar isso com uma marca muito forte para tirar o espaço que o Atacadão teve todas essas décadas no Brasil. E se você vive numa concorrência, se você está na frente, você não pode se acomodar, porque você vê que o açaí está alcançando o Atacadão. Não pode se acomodar se tiver um concorrente feroz e menor vindo atrás de você. E se você é um concorrente menor e você quer crescer, você tem essa ambição, cara, você vai ter que ralar, ser muito melhor que o cara do topo. E você vai ter que ter uma loja melhor de fato e comunicar muito mais que ele para alcançar se você tem essa ambição. Vamos lá, continuando aqui. Tanto que quando você olha, acho que o melhor indicador para olhar isso e enquanto se estamos certos é a nossa venda por metro quadrado em relação, né, aos demais players do setor. E aí você falou de pessoas, assim, no fim... Ele falou venda por metro quadrado. É algo que ele já entendeu que as lojas dele vendem mais. Ele só não tem mais lojas. Olha só, então ele está alcançando o Atacadão e os números dizem isso. Vamos agora para o último trecho aqui. Muito legal também para finalizar. Agora eu queria voltar na questão dos brasileiros, né? Vocês estão muito próximos aí da maioria da população, né? 1 em cada 4 brasileiros, como você mencionou, meu amigo. Eu queria que você comentasse um pouquinho o cenário macroeconômico no Brasil, como vocês enxergam a partir dos consumidores que interagem com vocês. A gente tem visto, né, a economia brasileira surpreender positivamente nos últimos anos em termos de crescimento. Nesse momento, a inflação começa a dar sinais de piora, os economistas estão preocupados com a inflação no ano que vem voltar a subir. Enfim, como você enxerga esse cenário macroeconômico, né, e potencialmente dentro do negócio de vocês?
Com um pouco de cautela, né? A gente tem visto um PIB em ascensão, né, mais forte do que todo ano, né, do que se imagina. Nos últimos 4 anos. Isso tem acontecido de forma sequencial, felizmente, para nós, né? Mas as preocupações da parte fiscal, e principalmente nessas flutuações e incerteza de taxa de juro e o pico de juros que ficou muito elevado após um período de baixa, eles estão tirando fôlego das companhias. A gente tem visto também, né, que passando por um período com uma disrupção muito grande. Pausei. Você viu que com a alta de juros e o pico de juros, ele fala, eles estão tirando o fôlego das companhias. Que é o quê? O setor bancário, o setor financeiro está deixando de colocar aporte nas companhias. Cara, por isso que tem tanta empresa quebrando e até do varejo alimentício. Recentemente o Saint-Marché pediu RJ, e tem várias empresas, principalmente aqui em São Paulo, com muita dificuldade financeira porque o dinheiro ficou muito caro. E os bancos não querem mais aportar dinheiro porque está num cenário de risco. E, cara, isso aqui aconteceu lá no Seta lá atrás. O Seta, onde eu trabalhei, tinha 50 lojas e só quebrou porque viveu numa crise, uma crise bancária, uma crise de financiamento, uma crise de crédito. Porque ele vivia em constante expansão e dependia desse dinheiro para continuar crescendo e para continuar sobrevivendo, porque era uma empresa alavancada. Até o Açaí é uma empresa alavancada. A grande diferença é que o Seta era de forma muito elevada alavancadamente. Era muito alavancado. E aí ele não poderia correr risco, ele não poderia mudar nada no percurso. E o que teve? O Seta quebrou em 2017, porque teve o impeachment da Dilma em 2016, isso gerou incerteza, gerou a crise de crédito e a empresa quebrou porque ela não conseguia andar sozinha, porque ela dependia totalmente da alavancagem. Então é isso que ele quis dizer aí, que tira o fôlego das companhias. Cara, isso tá surreal, porque a taxa de juros está alta e vivemos um momento de incerteza, inflação alta. Só que agora vai vir o código para finalizar isso aqui. Importante, porque que ele fala que o consumo caiu. Passando por um período com uma disrupção muito grande, foi o período da pandemia, com um pico de inflação, depois do nosso setor com um trade-down muito grande. Agora nós estamos enfrentando um processo de reduflação, que é quando você tem as embalagens menores do mesmo produto. Que é o shrinkflation que falam lá fora, exato, né? Que também tem sido muito forte. Então houve também mudanças de hábitos e outros novos hábitos da população que estão tirando renda, nós percebemos, do nosso setor. Tanto quando se olha, né, para dentro do todo, você vê que essa renda não está indo nem para consumo, nem para poupança, nem para queda de endividamento. Então, teve alguns fenômenos, como as apostas esportivas, que foram algo que pegou muito. Apostas esportivas. Cara, isso é algo que eu sempre vi ele falar, eu acompanho ele no LinkedIn. Cara, ele atribui a perca de renda no varejo, a perca de receita à aposta esportiva. Cara, é surreal. O Belmiro é um cara extremamente visionário e é algo surreal ele atribuir boa parte da queda da receita à aposta esportiva. Para mim, a aposta esportiva é um fator apenas, mas o que mais tirou o poder de compra do consumidor é a inflação. É a inflação. O que acontece hoje? O salário mínimo de antigamente, a pessoa conseguia comprar bem. A pessoa que recebia o piso comercial do supermercadista, o salário mínimo, ela fazia uma compra do mês, ela vivia ainda minimamente bem. Hoje, R$2.000 você não vive. R$2.000 você não faz uma ótima compra no supermercado, você não paga um bom aluguel, energia, água, você não vive bem com R$2.000 se você for pai de família. Se você for um pai de família, você não sustenta uma família com R$2.000. R$2.000 vai viver bem, o jovem assalariado que mora com o pai, que mora com a mãe, que não paga aluguel, que não tem responsabilidade familiar. Agora, o pai de família não. O pai de família não vive bem com R$2.000. E isso corroeu totalmente o poder de compra. Para mim, o que mais afetou o consumo é a inflação que fez o dinheiro virar pó. Hoje, com R$100, você compra somente azeite, arroz, café, deu R$100. E aí, para o pai de família, com esse valor, ele não consegue sustentar uma casa com 2, 3 filhos. Cara, porque é pouco para sustentar uma família. E é isso que aconteceu. O salário mínimo deve estar R$1.500, R$1.600. Cara, não paga as contas de quem tem uma família para sustentar. E eu acho que é isso que é o principal fator. Não é as apostas esportivas. Eu não acredito.
toda essa queda do consumo somente a esse fator. Forte, especialmente a população consumidora, que é um dos alvos grandes da açaí, só assistir uma TV, assistir um jogo, você vai estar exposto totalmente, né? Então, há um pouco de cautela com o cenário econômico, principalmente com a parte fiscal e um cenário externo que não está resolvido. Então, ou seja, um ano que as expectativas eram mais otimistas, acho que não estamos no 100%, mas há uma dose um pouco maior de cautela nesse momento. E se os juros voltarem? Pronto, é isso. E aí, gostaram desse vídeo? Gostaram do nosso retorno aqui? Vamos procurar, essa semana é a semana que eu estou gravando aqui, a semana da Apos, então eu não vou ter vídeos ainda todo dia. Mas provavelmente a partir da segunda-feira que vem, nós vamos ter vídeo todos os dias. Aqui, todos os dias, e eu quero soltar vídeo todos os dias ao meio-dia. Então, para essa semana, é só mostrar nosso retorno aqui, nosso escritório bonito, e um baita vídeo, um baita react. Então, é isso aí, é nóis, tamo junto.